Plano de leitura bíblica, dia 16 de abril, Josué, capítulos 6 a 10. Conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade de uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando o som da trombeta. For mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que ele ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca, e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor, e ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se encontrarem na sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na a interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhes pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e de todos os seus.
de sorte que ele habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último dos seus filhos que lhe porás às portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Crime e punição de Acã. Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do interdito. Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Josué enviou de Jericó homens de Ai, situada junto de Bet-Avém, ao oriente de Betel. Subi, disse-lhes, e explorai a terra. Eles subiram e exploraram Ai. Voltando para junto de Josué, disseram-lhe: É inútil o povo todo subir, mas vão só 2 ou 3 mil homens e apoderem-se da cidade. Não se fatigue todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. 3 mil homens aproximadamente se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Ai. Caindo mortos 36 homens, os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Ah, Senhor, clamou Josué, por que fizestes esse povo passar o Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo, e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que farei vós aos vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque estás assim, prostrado com a face por terra? Israel pecou a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito, e a ponto de tomar as coisas votadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las e escondê-las entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhe as costas, pois caíram sobre o interdito. Se não tirares o interdito do meio de vós, não estareis mais convosco, de hora em diante. Vai santificar o povo, dize-lhes: Purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel: O interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. Vireis amanhã, tribo por tribo, a tribo que for designada pelo Senhor se apresentará família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do interdito será queimado, ele e tudo o que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte pela manhã, Josué mandou vir o povo, tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximando-se das famílias de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre a de Zabde, a qual apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zara, da tribo de Judá. Josué disse-lhes: Meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor Deus de Israel. Confessa-me o que fizeste sem nada ocultar. Acã respondeu a Josué: Sim, fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi no meio dos despojos um belo manto de Senaar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. E cobiçando tomei-os.
Tudo isso se acha escondido na terra, no meio de minha tenda, e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e estes viram que os objetos estavam lá ocultos, e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué e a todos os israelitas, e puseram-se diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, pegando em Acã, filho de Zara, com a prata, o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo o que lhe pertencia, levou-os ao vale de Acor. Chegando ali, Josué disse: Por que nos confundiste? O Senhor te confunda hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados. E juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, com o qual subsiste ainda hoje. Com isso aplacou-se o furor do Senhor. É por esse motivo que o lugar traz ainda agora o nome de Vale de Acor. Conquista de Ai. O Senhor disse em seguida a Josué: Não temas, nem seja covarde. Toma contigo todos os guerreiros e sobre contra Ai. Eis que te entrego o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como fizestes com Jericó e seu rei, mas os despojos e os rebanhos os repartirei entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros e contra Ai. Escolheu 30.000 homens valentes e fê-los partir durante a noite. Deu-lhes esta ordem: Atenção, ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância, e estáis preparados. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos de Ai, e quando saírem ao nosso encontro como da primeira vez, fugiremos. Eles sairão atrás de nós, longe da cidade, pois dirão: Ei-los que fogem diante de nós, como da primeira vez. Durante essa retirada, saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade que vos entregará o Senhor vosso Deus. Depois que a tiverdes tomado, incendiai segundo a palavra do Senhor. Estas são as minhas ordens. Josué fê-los partir, e eles se postaram em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista a sua gente. À frente de sua tropa, subiu contra Ai com os anciãos de Israel. Todos os guerreiros que se dispunham tinham também subido às proximidades. Chegados defronte da cidade, acamparam ao norte, tendo o vale entre eles e Ai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os pôs de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Ai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente ao amanhecer e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los, afastando-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Ai que não saísse em perseguição de Israel, até deixaram escancarada a cidade. O Senhor disse então a Josué: Levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu entrego a ti. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando-a, ateando-lhe fogo. Os habitantes de Ai, voltando-se, viram que se elevava à cidade uma grande fumaça para o céu, e não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles.
Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Ai. E tendo os outros saídos da cidade ao seu encontro, viram-se os inimigos cercados de um lado e de outro pelos israelitas, e foram feridos, de modo que não ficou sobrevivente algum, e não houve sequer um fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Ai, tanto no campo como no deserto, aonde tinham vindo em perseguição dos israelitas, depois que todos foram passados a fio da espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total dos que morreram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, todos da cidade de Ai. Josué não retirou a mão daquele que ele tinha levantado com sua lança, até que foram mortos todos os habitantes de Ai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e o espólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Ai e fez dela para sempre um montão de cinzas, que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Ai em uma árvore e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu-o de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo Israel, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes, conservavam-se de pé ao redor da arca, diante dos sacerdotes dos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam tantos os estrangeiros como os israelitas, metade deles do lado do monte Gazirim e metade do lado do monte Ebal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. De tudo o que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer nessa leitura feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que ali se achavam misturados. Astúcia dos Gabaonitas. A notícia de tais acontecimentos, todos os reis de além do Jordão, da montanha e da planície do litoral do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, coligaram-se para combater Josué e Israel. Mas os habitantes de Gabaon, sabendo o que Josué tinha feito a Jericó e Ai, usaram de astúcia. Puseram-se a caminho, munidos de provisões, seus jumentos carregados de saco velhos e odres de vinho, rotos e recozidos. Levaram nos pés calçado, muito velho e recomendado. Vestiam-se de roupas muito usadas e o pão de suas provisões estava seco e estragado. Foram assim ter com Josué no acampamento de Gálgala e disseram-lhe, bem como a todo Israel: viemos de uma terra longínqua, fazei aliança conosco. Os israelitas responderam: talvez habiteis perto de nós, como, pois, poderíamos fazer aliança convosco? Mas eles disseram a Josué: somos teus servos. Josué disse-lhes: quem sois vós? De onde vindes? Eles respondeu-lhe: teus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que ele fez no Egito, e de como tratou os 2 reis dos amorreus, além do Jordão, Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, que moravam em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisões para o caminho, ide ao seu encontro e dizei-lhes: somos vossos servos, portanto fazei aliança conosco.
Vede o nosso pão. Nós o tínhamos tomado quente quando partimos de nossas casas para vir tê-lo convosco. Ei-lo como está agora seco e mofado. Esses odres de vinhos que tínhamos enchido, novos, agora estão rotos e descosidos. Nossas vestes e nossos calçados estão gastos por causa da longa viagem que fizemos. Os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram as suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança que lhes assegurava a vida, e os principais da Assembleia confirmaram-na com juramento. 3 dias depois desse tratado, souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles. Então os israelitas puseram-se a caminho e ao 3º dia chegaram às suas cidades, cujos nomes são estes: Gabaon, Cafira, Berote e Cariataim. Eles não os feriram por causa do juramento que eles tinham feito, os principais da Assembleia, em nome do Senhor Deus de Israel. E toda a Assembleia começou a murmurar contra eles. Eles responderam: Fizemos-lhes um juramento em nome do Senhor Deus de Israel e não podemos tocar neles. Eis, porém, como havemos de tratá-los. Respeitaremos suas vidas, para que não se excite contra nós a ira do Senhor. Se faltarmos ao juramento, ficarão vivos, declararam os chefes, mas serão empregados em cortar a lenha e carregar água para toda a Assembleia, inteirando da decisão dos chefes. Josué convocou-os e interpelou-os, porque nos enganastes, dizendo que éreis de uma terra longínqua quando habitávamos no meio de nós? Agora malditos sejais, vossa servidão não cessará jamais, e continuareis a cortar lenha e a carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: A nós, teus servos, chegou a notícia de que o Senhor teu Deus havia ordenado a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tivemos, pois, muito medo à vossa aproximação, e temendo por nossas vidas, tomamos esse expediente. Agora, eis-nos em tuas mãos. Trata-nos como te parecer justo e bom. Fez Josué como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que não os mataram. Determinou naquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade e do altar, cortando lenha e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse, funções que exercem ainda hoje. Campanhas no sul. Sabendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué se tinha apoderado de Ai e havia voltado ao interdito, que fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito paz com Israel e habitavam com ele. Teve grande medo. Gabaon era, com efeito, uma grande cidade, uma cidade real, maior que Ai, e toda a sua população muito guerreira. Adoniseque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Oã, rei de Hebron, a Farão, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Lax, e a Dabir, rei de Eglon: Vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez paz com Josué e os israelitas. Unidos assim os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon, saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, sitiando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgala: Não abandones teus servos, venha ao nosso encontro sem demora, traze-nos socorro e livra-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gálgala com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe: Não os temas, porque os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgala, caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel, e este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon,
o Senhor mandou sobre eles o céu uma tempestade de granizo até a Azeca, e foram mais numerosos os que morreram sobre essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gabaon, e tu, ó lua, no vale de Aialon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu, e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve nem antes nem depois um dia como aquele em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué, com toda a sua tropa, voltou para o acampamento de Gálgala. Ora, os 5 reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna em Maceda, e noticiaram-no a Josué. Foram encontrados os 5 reis escondidos numa caverna em Maceda. Josué respondeu: Rolai grandes pedras para a entrada da caverna, e ponde homens junto a ela em sua guarda. Vós, porém, não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos. Não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os israelitas acabado de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento junto de Josué em Maceda, e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: Abri a entrada da caverna e trazei-me os 5 reis que lá estão. Assim o fizeram. Foram tirados da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham acompanhado: Aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Tendo-se eles aproximado e posto o pé sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo: Não temais nem tremais. Tende coragem e sede fortes, porque é assim que fará o Senhor a todos os inimigos que haveis de combater. Dizendo isso, Josué feriu-os de morte e suspendeu-os em 5 árvores, onde estiveram até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna onde se tinham refugiado, e puseram à entrada grandes pedras que ali se encontraram ainda hoje. No mesmo dia, apoderou-se de Josué de Maceda e passou a fio de espada juntamente com seu rei. Voltou ao interdito à cidade, com todo o ser vivo que nela havia, sem nada poupar. E fez ao rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó. Passou em seguida com todo Israel a Lébna e atacaram-na. O Senhor entregou-a com seus reis nas mãos de Israel, que passou a fio de espada a cidade, com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez ao rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Lébna, passou Josué com todo Israel a Lax, onde levantou seu acampamento sitiando-a. O Senhor lhe entregou, e Israel apoderou-se dela no 2º dia, passando-a a fio de espada, com todo o ser vivo, como tinha feito em Lébna. Então Orã, rei de Gazer, veio em socorro de Lax, mas Josué derrotou com todo o povo até o extermínio completo. De Lax passou Josué com todo o seu povo a Eglon. Levantaram ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram-no a fio de espada, botando ao interdito todo o ser vivo, como tinha feito a Lax. Subiu em seguida com todo Israel, de Eglon a Hebrom, e atacaram-na. Tomaram Hebrom e passaram a fio da espada a cidade com seu rei, seus arabaldes e todo ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Eglon. A cidade foi votada ao interdito, com todo ser vivo. Dali Josué, com todo Israel, voltou-se contra Dabir e atacou-a. Apoderou-se dela juntamente com seu rei e passou-os a fio de espada.
voltou ao interdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada poupar, e fez a Dabir e ao seu rei, como tinha feito a Hebron e a Libna com seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Neguebe, a planície, as colinas, com todos os seus reis, sem poupar ninguém, voltando ao interdito tudo o que respirava, segundo a ordem do Senhor Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué de Cádiz, Barne a Gaza, toda a terra de Gozém até Gabaon. José apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor Deus de Israel combatia por ele. Depois voltou Josué com todo Israel para o acampamento de Gálgala.